Olá a todos, tudo bem? Boa noite, boa quinta-feira para vocês. É com um grande prazer de estar aqui novamente com vocês para mais essa Neurolive, para nós falarmos de assuntos relacionados a desenvolvimento, comportamento e aprendizagem. Bom, meu nome é Dr. Clay Brits, eu sou neurologista infantil, cofundador e organizador da Neurosaber e para quem já está acostumado a estar aqui com a gente, como vocês sabem, toda quinta, toda terça, todo domingo às 9 horas da noite, a gente traz temas relacionados àqueles assuntos de aprendizagem, desenvolvimento e comportamento. E hoje, por ser quinta-feira, o nosso assunto é geral nessas áreas. De domingo, a gente fala de autismo, como vocês já sabem. E de terça-feira, geralmente a Luciana fala de algum assunto em neuropedagogia, né? Algo mais relacionado a isso, né, Lu? Olá, pessoal, boa noite. Hoje estamos juntos, né? Oh, até que enfim. Até que enfim. Fazia tempo que a gente fazia uma live junto em inglês. É verdade, fazia. Os compromissos do dia a dia estão pegando bastante a gente, são os filhos, né? Que viajando para dar palestra, tudo isso. Final de ano parece que tudo fica mais... Intenso. Meu nome é Luciana Brits, eu sou psicopedagoga, psicomotricista, uma das fundadoras, junto com o Clay, da Neurosaber. Uma página aí do Facebook, um site dedicado à aprendizagem, comportamento e desenvolvimento da infância e da adolescência. Seja muito bem-vindo na nossa live de quinta-feira. Hoje o Clay vai falar um assunto bem interessante. Você pegou o livro? Ficou lá em cima. Depois eu pego pegar o livro para vocês. Hoje a gente tem referência de livro, tá bom, Clay? Né, Clay? Isso. Né? Então pode continuar. Muito bem, gente. Eu só quero saber quantas pessoas já estão aí, Lu? 75! Opa, temos uma quantidade boa. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que tem dúvida em relação ao que nós vamos falar hoje. O que é hoje, ó, Clay? a cola. Nós vamos falar de apraxia e dispraxia da fala. Nós vamos falar um pouco das diferenças entre os dois termos, o que é isso e, em linhas gerais, como identificar e qual a condução terapêutica. Muita gente nos manda mensagem, né, Luciana? Sim, pedindo pra gente fazer uma live sobre o tema. Apraxia. Porque é um tema muito importante e, ao mesmo tempo, um assunto que traz um quadro que muitas vezes passa batido. Muitas vezes a gente não identifica isso na criança, não identifica isso no adolescente, porque geralmente as apraxias ou dispraxias são processos que são pouco lembrados na hora de avaliar essa criança. Seja por um neurologista, seja por um psicopedagogo, por uma fonoaudióloga também, que tem obrigação de saber o que é, né? E realmente de identificar. Psicólogos que muitas vezes deixam passar batido. Sabe por quê, gente? Porque por muito tempo esse tema esteve muito ligado a adultos. Esse tema nunca ficou muito ligado às crianças. Tanto que a literatura de apraxia infantil, vamos dizer assim, a dispraxia do desenvolvimento infantil, ela é muito recente. Os livros são muito recentes. O livro que eu vou mostrar para vocês terem uma ideia, ele foi escrito em 2004. Então ele é um tema relativamente recente. E isso tem implicações na aprendizagem, tá bom? Clay, a Cláudia Nunes está falando. Sou de São Desidério, Bahia. Estive presente no curso de TDAH do Uberlândia, Dr. Clay. Vocês estão de parabéns. Ô, Cláudia! Que bom! Olha, eu lembro... Ela saiu de quando lá? Saiu acho que 1000 quilômetros ela andou para chegar lá em Uberlândia, né? Parabéns, Cláudia. Isso aqui é buscar o conhecimento, viu? Você me lembra muito eu e a Luciana nos tempos idos, onde a gente ia atrás de tudo quanto era cursos e de formação que direcionasse para as neurociências e para as evidências científicas. A Karina acabou de compartilhar nosso vídeo. Opa! Nossa live aqui agora. Vamos compartilhar, gente. Ô, Karina, lá, compartilhe mesmo. A Janaína disse que ela é fonoaudióloga de Caxambu. Ô, Jana, aproveita aí que você vai gostar. Eu acho que aproveita essa live. Isso que eu gosto de falar muito, gente. Aproveita a live, muitas vezes, para apresentar para os pacientes. Faz o paciente ver uma live dessa, ele vai entender muitas vezes coisas que numa consulta de 15, 20, 30, 40 minutos a gente não consegue explicar. E a live traz de uma forma um pouco mais tranquila, a pessoa rever o vídeo, rever a live. Usem essa live nos processos terapêuticos de vocês. A Paty falou que o filho dela é autista e tem apraxia de fala. Opa, esplanada. Exato. Pode ser ter autismo e ter apraxia? Pode. A apraxia de fala está relacionada à deficiência intelectual, autismo, a síndromes genéticas. Crianças com TDAH podem ter dispraxia de fala. Crianças com transtornos específicos de linguagem podem ter dispraxia de fala.
Então, várias condições da infância podem. E a dispraxia de fala pode aparecer também sozinha. Tá? E junto a quadros epiléticos, como por exemplo, quadros epiléticos crônicos, repetitivos, que levam a manifestações neurológicas, podem envolver entre eles os sintomas de apraxia de fala. Obrigada, Karina. A Karina falou que adora a gente. A Selma Raj, muitas crianças com síndrome de Down têm apraxia de fala. Sim, por quê? Porque é uma síndrome, né? Toda criança sindrômica, especialmente quando tem deficiência intelectual e autismo associados, podem ter dispraxia de fala. Muito bom, viu, Selma? A Trisha falou assim, doutor, falou tudo. Agora, a ver com as lives, me ajudou muito a entender como o neuropediatra chegou ao diagnóstico do meu filho, a Trisha. Olha, que bom, tá vendo? É isso aí, a gente tem que unir o útil ao agradável. Porque às vezes o médico, né, Clay, às vezes a consulta fica um pouco rápida. É difícil. Eu mesmo no consultório tenho tido esse hábito, tá? Às vezes eu chego num diagnóstico, falo, olha, já expliquei para a senhora, mas eu quero que a senhora chegue em casa, vai lá na fanpage da Neurosaber e veja um vídeo sobre tal assunto que está relacionado ao que seu filho tem. Olha, os pais voltam no retorno sabendo tudo, entendendo tudo de uma forma bem coesa e baseada em evidência científica, nada de achismos, né? Então eu acho muito importante trazer esse tema. 158 pessoas, Opa, vamos chegar a 200, gente. Que bom, olha gente, compartilha mais. Esse é um tema que está gerando muita dúvida. As pessoas mandam perguntas para mim no Messenger, no WhatsApp, mandam perguntas frequentes por e-mail. Doutor, a gente quer uma live de apraxia ou dispraxia da fala. Então tá na hora da gente realmente aproveitar o momento e trazer o tema para vocês. Então compartilhe, coloca aí em contato. Tema muito difícil. Só o profissional que tem que saber esse tema? Não, a apraxia de fala tem que ter domínio, o professor tem que saber o que é, os pais que lidam com filhos com dificuldades na linguagem tem que saber o que é, né? Os profissionais da área médica e da área não médica dentro da saúde tem que saber o que é apraxia e dispraxia, especialmente os pediatras e os neuropediatras, né? Principalmente essas duas especialidades. Olha, a Selma falando que indica, a Vera Elde também, ótimos esclarecimentos. Isso, eu acho que a live basicamente ela tem esse papel, né? Além de ter a oportunidade da gente estar aqui, ó, nesse momento conversando e vocês compartilhando, isso fica gravado. E é muito legal o pai e a mãe ver a live e começar a entender melhor o que está acontecendo com o seu filho. Sem contar que uma live dessa vai estimular alguns pais que acham que o filho não tem nada a procurar uma ajuda especializada. Não é verdade? Esse é o ponto principal. Clay, nossas lives também estão disponíveis no YouTube, canal. Pode ir na fanpage da Neurosaber, no lá canal em vídeos. Do YouTube. E você pode ir no YouTube, no canal Neurosaber. Se inscreve, no canal. Coloca lá no canal para você ter sempre esse contato com a gente. Porque daí sempre que tiver vídeo novo aparece. Os vídeos, vocês recebem uma chamada. 210 Opa! pessoas! 210. Qual Acho cidade que o Dr. Clay tem consultório? A gente não fala muito, viu, Sueli? A gente não gosta muito de falar. A gente não costuma falar porque o objetivo da live não é essa, né? O objetivo é conhecimento. Mas se você está perguntando, eu atendo em Londrina, no norte do Paraná, Arapongas, que é na região metropolitana, e em Santo Antônio da Platina, que fica ali na divisa do Paraná com o estado de São Paulo, perto de Ourinhos, tá bom? Então são os 3 lugares que eu atendo. Mas vamos lá? Vamos 212. começar? Perfeito, já podemos agora começar. Eu acho que agora é uma quantidade boa de pessoas. Muito bem, antes da gente falar em apraxia e dispraxia, vamos definir primeiro o que é praxia? Vamos partir do normal, para depois a gente falar daquilo que não é normal. Cuidado, né? Normal, que é típico e atípico. Isso, melhor. Tá? É que, você sabe como é que é? Médico a gente que é médico tem esse hábito, né? Tudo bem? Vocês vão entender. Não há nada de preconceito e não há nada de pejorativo nisso. Bom, praxia é a habilidade de cumprir uma sequência motora. A habilidade de cumprir corretamente uma sequência motora, sendo que a criança, o adulto, o adolescente não pode ter uma lesão ou não pode ter uma visível déficit ou fraqueza na área motora estudada. Por exemplo, eu sei amarrar o tênis, mas na hora de amarrar o tênis eu não consigo. Eu sei, por exemplo, fazer um nó, mas na hora de fazer eu não consigo.
Na hora de escrever, eu não consigo. Eu sei o que eu tenho que escrever, eu sei o que significa o que eu estou escrevendo, mas na hora de fazer a sequência motora da escrita, eu não sei fazer, eu tenho que saber, né? Saber fazer a sequência motora é diferente de saber o que é essa sequência motora. Então, o que é apraxia, dispraxia? É a inabilidade, é a dificuldade de cumprir uma sequência motora. Uma sequência motora em algum lugar do nosso corpo e especificamente dentro do tema de hoje, uma sequência motora ligada à fala. Então, apraxia é uma dificuldade absoluta, o indivíduo não consegue. Dispraxia é uma dificuldade parcial. Então, na realidade, se fosse ver bem, a gente teria que falar sempre dispraxia. Porque apraxia significa ausência. Dispraxia, uma dificuldade parcial relacionada à fala, no caso, porque nós vamos falar da dispraxia de fala aqui hoje. Mas tem uma outra definição para o A e para o dis. O A significa aquele indivíduo que não tinha problemas de praxia e que devido a um derrame, a um trauma craniano, a uma hemorragia cerebral, um tumor cerebral, ele passa a ficar apráxico. Então ele não tinha o problema e passa a adquirir. A gente fala apraxia. Dispraxia é quando o indivíduo já nasce ou nos primeiros anos de vida ele tem uma dificuldade durante o seu desenvolvimento infantil de cumprir de forma hábil uma sequência motora de fala. Não existe uma ruptura, não sabia e... Isso. No A, na apraxia, há uma ruptura. Na dispraxia, não há uma ruptura. Você vai observando no desenvolvimento da criança que ela não consegue articular direito. Então, uma coisa é bem distinta da outra. Se a gente for levar no ponto, de forma literal os dois termos, a apraxia praticamente não é o que a gente vê. O que a gente vê é sempre uma dispraxia. Por quê? Porque sempre essa dificuldade ela é parcial. Raramente o indivíduo vai ficar totalmente sem habilidade de fala. Tem casos mais graves que fica, mas é muito raro isso acontecer. Vocês estão entendendo bem? Faz um joia, faz um coraçãozinho, compartilha e coloque aí. Vocês entenderam bem? Ficou bem claro o que a gente quis dizer? Rapidamente, praxia é a habilidade de cumprir uma sequência motora. Apraxia ou dispraxia é quando ocorre uma dificuldade de cumprir sequências motoras. Peraí, e apraxia e dispraxia da fala? É quando isso está localizado aonde? Na expressão de fala. Olha a definição aqui que eu coloquei para vocês. Tá com lápis aí? Tá com caneta? Tá com papel? Dificuldade para articular sequências de fonemas durante a fala. Então o indivíduo durante a fala, ele não consegue fazer numa sequência correta a união entre o ato motor de falar e o ato fonético fonológico de falar. Porque ele pensa, ele sabe falar. Aí quando que ele vai falar, ele não une a articulação com o som. Então ele fala errado, ele fala com trocas, ele fala com dificuldade no início ou fala com dificuldade no fim. Às vezes ele até faz ecolalias, que a gente até acha que é autista, vai ver não é autista. Usa palavras mais simples. Essa criança às vezes usa as mesmas palavras para as mesmas coisas sempre, porque ela tem dificuldade de articular outros tipos de palavra que tem uma estrutura fonético-fonológica mais complexa. Então essas crianças acabam tendo dificuldade de expressar a fala, de unir a articulação motora com a sequência fonética. Entenderam? Isto é dispraxia ou apraxia de fala. Apraxia é quando é normal e passa a ter subitamente. Dispraxia, em algum momento do desenvolvimento, do nascimento, os primeiros anos de vida, ela começa a ter um processo de dificuldade de articulação. Certo, gente? É muito importante saber isso, por quê, hein? Porque a dispraxia de fala pode ser um sinal de um transtorno neurológico, tá?
Então é necessário identificar, porque pode ser um sinal de um transtorno neurológico. Nós até já falamos aqui, pode estar associado a síndromes genéticas, deficiência intelectual, TDAH, transtornos do espectro autista, pode estar associada a alguns quadros epiléticos, e isso leva a problemas não só de expressão, mas é muito comum a criança ter problemas de desenvolvimento da aprendizagem da leitura e da escrita, tá? A associação entre ambas as condições podem acontecer. E essa criança também pode ter distúrbios de comportamento associado. Olha como as coisas se intercalam, porque as mesmas áreas do cérebro responsáveis pela praxia de fala são áreas que também têm responsabilidade sobre a linguagem como um todo, a estruturação da linguagem, a formação dos processos de leitura e escrita. Então é muito importante identificar essas crianças e, a partir do diagnóstico, fazer a terapia fonoarticulatória, tá? Os dados dessa aula de hoje que eu estou tirando são referentes a este livro. Eu acho que muitos de vocês devem conhecer, doutora Karen Ortiz, que é uma das maiores especialistas no Brasil no tema, tá? E tem todas as credenciais, vamos dizer assim, para dar embasamento neurocientífico ao que eu estou falando. O tratamento seria só com a fonoaudióloga? O tratamento basicamente com a fonoaudióloga, tá? O tratamento se baseia mais ou menos em identificar os distúrbios articulatórios e fonêmicos associados mais severos, identificar os mais leves e a partir daí fazer intervenções de compensação. Segundo ponto importante, é muito importante ensinar a criança a planejar a sequência de fala. A Valesca está falando, já ouviu falar de muitos casos de dispraxia que tem confusão com o diagnóstico de autismo, é verdade? Sim, pode acontecer, porque algumas crianças dispráxicas podem ter ecolalia e elas têm dificuldade de se comunicar, elas ficam com vergonha, elas têm dificuldade de articular a fala e elas acabam não falando nos ambientes. Então tem muita gente que confunde com autismo, sim. A terapia então, terapia de compensação, terapia de planejamento da fala e intervenção precoce. Se tem uma coisa que a Karen coloca muito bem aqui no livro, é a necessidade de identificar precocemente. Óbvio, né, gente? É muito mais fácil fazer uma criança ajustar a articulação da sua fala quando ela começa a falar, quando ela está no processo de desenvolvimento. Quais os sinais da dispraxia? Então, primeiro sinal, muito comum, atraso de fala, a fala entrecortada, então é aquela criança que não fala as palavras até o fim. Terceiro, uma criança que ao falar ela articula mal, você tem que pedir para ela falar de novo e ela costuma falar errado. Os pontos mais graves e mais difíceis durante o processo de fala, nos momentos articulatórios mais críticos, ela acaba pulando ou não fazendo. Então você vai conversar com essa criança, ela quer falar, ela até sabe o que vai falar, mas na hora de falar ela não fala direito. O título do livro, de novo. O título do livro é Distúrbios Neurológicos Adquiridos. Fala e deglutição. Fala e deglutição, editora Manoli, Karen Ortiz, tá? Esse livro eu comprei faz uns 8 anos e tá me acompanhando aí, um livro maravilhoso. Dá uma boa base para mim, até do que eu devo orientar dentro do consultório, tá bom? Dá para ver bem? Enquadrou bem? Põe mais para frente. Olha, é um livro verde. Eu não sei se ele está numa edição mais recente ou atualizada, mas o livro tem tudo, gente. É muito bom, viu? Indico para vocês e indico especialmente para as fonoaudiólogas que muitas vezes precisam aprofundar um pouco mais seus conhecimentos nesta área. Acho fundamental que vocês estejam bem ligadas a isso. Ok? Tem dúvidas, Lu? Eu só queria falar da Rita, Maria Rita, ela falou que o filho dela tem TDAH e vendo as lives, ele tá aceitando o diagnóstico. Olha aí, tá vendo? Principalmente quando fala que o doutor tem, né? Acho que fica mais fácil, não fica? Sim, no meu consultório, quando eu falo, olha gente, eu tenho TDAH e tomo meu remédio, tenho que fazer minhas atividades, eu tenho que ter meus cuidados, as pessoas passam a entender com mais clareza. E o TDAH né? tem muita associação com Não, a dispraxia? associação não é frequente, tá? O TDAH, ele leva mais a problemas fonológicos, não de fonologia ligada à articulação motora da fala. Mas crianças com TDAH costumam falar correndo ou falar muito rápido e pode engasgar no meio do caminho. Crianças com TDAH têm problemas de fazer um discurso organizado também.
Mas isso não é dispraxia. Beatriz, meu filho fala praticamente somente as vogais das palavras. São raras as consoantes que ele consegue falar. Pode estar associada à apraxia? Isso não é apraxia. A apraxia, lembra, gente? É quando o indivíduo não tem nada e, de repente, ele tem algum problema no cérebro agudo e passa a ser apraxia. Ela não botou a idade do filho. Tá? Mas o seu filho pode ter uma dispraxia, sim. Precisa fazer uma avaliação fonoaudiológica. Leve lá, tá? Outro ponto importante, se você suspeita que seu filho só fala vogal e não fala consoante, no mínimo ele tem um transtorno ou práxico ou fonológico. Então tem que procurar... Ou de recepção, né, ou de audição, tem que fazer um ou de exame processamento, ou seja, tem que procurar uma fonoaudióloga, tá? Tem que procurar uma fonoaudióloga. A Marília, confesso que só aceitei o TEA do meu filho depois das lives. Doutor, você é 1000. A gente faz a nossa parte, né? Qual é a nossa parte? Divulgar, fazer o conhecimento chegar até vocês e também fazer com que esse conhecimento se acople àquilo que você já suspeitava, tá? E ajuda você a chegar mais cedo no diagnóstico. E a gente sabe que no caso do autismo é muito importante. No caso da dispraxia é muito importante o diagnóstico precoce, tá? Porque você não vai esperar trabalhar a articulação da fala de uma criança quando ela está com 10, 12 anos. Você tem que trabalhar a articulação nos primeiros aninhos, para que ela não seja prejudicada nos processos sociais que dependem de articulação da fala. Não é verdade? A Márcia está falando que a sobrinha começou a falar com 2 anos e meio, tem a fala meio robotizada. Às vezes ela fica nervosa e não fala. 2 anos e meio está bem atrasado. Tem atraso mesmo de fala. Tem que procurar uma fonoaudióloga e um neuropediatra. Acho que tem que procurar os dois aí, hein? Ok? Mais perguntas? Não, Lu? Deixa eu ver. Tá todo mundo elogiando muito a aula, que falando bom. que gostaram Espero muito. que as fonoaudiólogas gostem dessa apresentação, dessa live. Aproveitem, fonoaudiólogos que estão aí. Peguem essa live e manda para a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Ó, divulga para os pacientes, para as escolas, para as associações de pais, né? Eu acho muito importante isso para que esse conhecimento se torne público, né? Algo que saia dos livros e vá até Meu você. bebê, antes de 1 ano, falou algumas coisinhas, como vovô, au, e faz mais ou menos 1 ano que ele não fala. Isso é dispraxia? Não, isso está com cara de regressão de fala. Precisa ver direito isso, tá? Regressão de fala tem que investigar autismo, inclusive, ou outras condições como transtorno específico de linguagem. É genético, a Edilene perguntou? O quê? A dispraxia pode ser genética? A dispraxia, sim. A apraxia, não. A apraxia é súbito. A dispraxia nasce com o indivíduo e vai aparecendo nos primeiros anos. Aí sim, tem mais chance de ser uma condição genética. Quando você vem para Curitiba, Dr. Clay? Olha, esse ano não mais. O ano que vem, meu compromisso em Curitiba, eu tenho que ver minha agenda. A minha agenda já está bem lotada para o ano que vem, tá? Mas olha, enquanto eu não vou para Curitiba, você me vê na live, né? Faça as recomendações de temas. Eu gostaria muito que vocês pudessem colocar isso pra gente, tá bom? Um grande abraço, uma boa noite, aproveitem a quinta. Gostaram? E vocês gostaram? Bota um coração aí, coraçãozinho, joinha, coloca aí se vocês gostaram. Eu acho que o tema foi bem legal, né? Principalmente porque ele pode ser a ponta do iceberg de algum outro problema que a criança possa ter, ok? Um grande abraço, uma boa noite, até domingo, hein?